Parceiro. Obrigado, Milena, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente está em conexão Florianópolis-Aracaju, É. né? E é um prazer estar aqui e é um tema, como você falou, que precisaria de muitas horas. Eu vou tentar fazer um exercício aqui para a gente selecionar algumas ideias, né? Bom, só para me Uhum. apresentar, então, para quem não me conhece, eu sou o João Davi, sou psicólogo em Florianópolis desde 2001, né? Trabalho com consultório privado, em clínica, e também sou professor e supervisor clínico no Instituto Familiare de Florianópolis, que é um instituto de terapia sistêmica, que é onde eu me formei, né, após a graduação que eu fiz aqui na UFSC. Depois fiz, então, essa formação em terapia relacional sistêmica, e aí, que é onde eu estou até hoje, porque daí eu continuei por lá, assumindo algumas aulas, sendo professor, e estou lá participando, então, da vida do familiar. Tu queres começar fazendo alguma pergunta, ou tu queres que eu dê mais ou menos um pontapé inicial? O que que tu achas? Como é que Pode pensasse? ser determinados assuntos, iniciar sobre um caminho, né, a partir de um caminho. Então, fica livre que no Tá, meio a gente vai dialogando. Fica à vontade. maravilha, maravilha. Bom, dentre tantas coisas que a gente podia selecionar, ah, eu propus para ti aquele título, né? De Foi. poder, talvez, não ter que ficar falando aqui apenas sobre questões técnicas de suicídio. Acho que é um mês que está todo mundo conversando bastante, muita gente já envolvida com esse tema, as escolas, né? Eu percebo o quanto que esse tema acaba sendo bastante mobilizado nesse mês de setembro. Uhum. E tu tá conseguindo me ouvir sem travar aí? Porque aqui de vez em quando para mim dá uma travadinha, mas É, eu vou seguir adiante, tá? Mas tô pode seguindo, tá seguir. bom. Aqui Então tá eu bem selecionei, tranquilo. tá, ótimo. Então quando eu pensei nessa abordagem para a gente conversar hoje, Milena, eu pensei muito nessa perspectiva de que todos nós sabemos que é importante falar sobre o suicídio. Todos nós sabemos que é importante conversar sobre o suicídio, é essa que é a grande questão hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu também me pergunto sobre de que maneira que nós estamos falando sobre o suicídio e de que maneira que nós estamos conversando sobre o suicídio. E eu queria, então, enfim, provocar um pouco essa reflexão hoje aqui. Primeiro, começando a falar que o suicídio ele pode ser enfrentado. Ele é um fenômeno que é delicado, é difícil. Quando a gente olha para os dados estatísticos, ele é assustador. Uhum. Ah, os dados da Organização Mundial de Saúde falam em uma média de 800 mil pessoas por ano, né, Uhum. que acabam morrendo de suicídio. Isso dá mais do que uma Aracaju, né? Isso dá quase duas Florianópolis, dá uma Florianópolis e São José juntos. 800 mil pessoas. É muita gente se a gente pensar, né, em um ano, né? Isso no mundo. No Brasil tem ficado em torno aí de 13 mil, mais ou menos. As últimas estatísticas oficiais falavam de 11 mil e pouco, alguns anos atrás. Estima-se em 13 mil pessoas por ano cometendo suicídio. Então esses dados são assustadores, eles nos assustam. Então a ideia é pensar, bom, diante disso temos que conversar sim, porque ele não é apenas um problema médico, ele também é um problema médico, mas ele é um problema também mundial, ele é um problema familiar, ele é um problema de saúde pública, ou seja, ele é um problema sistêmico, né, Exato. que o mundo inteiro está vivenciando e que nós no Brasil não estamos diferente, né? E se a gente pensar que no Brasil nós temos uma incidência muito grande de depressão e de transtornos de ansiedade. Em termos de ansiedade, ele é o primeiro do mundo, ele é o campeão mundial. 9,3% da população nos últimos dados da Organização Mundial de Saúde.
e doenças como a depressão também em segundo ou terceiro lugar no mundo todo. Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, tudo isso é muito assustador, e por isso que eu estou começando falando, apesar desses dados, o que tem se conhecido, né, é que o suicídio e enfim, as ideações, os pensamentos suicidas, eles podem também ser enfrentados quando há uma ação talvez mais adequada ou mais possível. Então a ideia hoje é pensar sobre isso, pensar que durante algum tempo atrás, falar sobre o suicídio era tabu. Uhum. Acreditava-se, inclusive, né, Milena, que o falar sobre o suicídio iria estimular as pessoas a se suicidarem. Ou que a conversa sobre o suicídio iria trazer algum tipo de incentivo sobre as pessoas a respeito desse ato. E na medida que a gente foi conhecendo mais, a gente vai percebendo que não, que a fala, a conversa, ela previne, ela não estimula nem incentiva, ela previne, desde que seja uma fala com uma abordagem adequada, uma abordagem séria, e não uma abordagem sensacionalista, e nem uma abordagem que desinforma, né? e que traz, fala do suicídio a partir de determinadas perspectivas equivocadas. E é um pouco isso que eu vou querer trazer para vocês e para a gente pensar. Ou seja, a pergunta é, se conversar sobre suicídio é importante, que tipos de conversas que vão ser eficazes na prevenção do suicídio? Se nós partimos do princípio que conversar é um detalhe que pode modificar a história de uma pessoa, a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é que tipos de conversas que vão ser eficazes, que tipo de conversas que serão eficazes na prevenção e na abordagem, da maneira como nós vamos também abordar as pessoas e as famílias envolvidas com isso. Então, eu acho que esse é um detalhe importante, porque conversar é importante, mas não é qualquer tipo de conversa. Assim como, sei lá, assim como ler também é importante. Mas se você só lê livros que desinformam, se você só lê livros que trazem informações equivocadas, essa leitura também não vai te adiantar muita coisa, né? Então, eu acho que esse é um fenômeno que a gente tem que estar atento, em primeiro lugar, a isso. Conversar, mas qual tipo de conversa? Porque se a gente pensa, vou propor aqui três palavrinhas para a gente pensar em torno do suicídio, porque ele é um fenômeno que ele se alimenta do silêncio, ele se alimenta de desinformação e de estigma. Sim. É algo muito parecido quando a gente conversou sobre depressão, e eu tô trazendo até uma linha um pouco parecida, porque o silêncio também ajuda o suicídio a crescer, porque quando as pessoas não falam sobre ele, né, as pessoas não conseguem lidar com esse nível de ansiedade, muitas vezes, em que elas estão a partir dessas ideações, desses pensamentos, desses sentimentos tão estranhos para essa pessoa. Por isso, então, eu vou trabalhar em cima desse tripé: o silêncio, a desinformação e o estigma. Então, a primeira pergunta então, que a gente pode fazer é: que tipos de conversas são eficazes? E a segunda é: conversar com quem? É conversar apenas com a pessoa que está envolvida, que está influenciada por aqueles sentimentos e por aquelas ideações do suicídio? E aí eu acho que nós temos 4 dimensões que eu proponho aqui para a gente pensar sobre quem são os alvos dessas conversas que nós consideramos como importantes para a prevenção. Primeiro alvo, a conversa com as próprias pessoas que estão sofrendo. Essa é um alvo importante, talvez o mais óbvio, em que, obviamente, que as pessoas que estão sofrendo por algum tipo de situação em que elas estão entendendo, estão olhando para o fim da vida como sendo uma opção plausível, como um meio de dar fim ao seu sofrimento, essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas nos seus sentimentos. Então, conversar com essas pessoas vai ser importante, porque essas pessoas precisam falar sobre as conclusões de identidade que elas chegaram
e que fizeram com que elas estivessem agora, nesse momento, pensando sobre o fim da vida, como uma saída. Então, esse é a primeira ideia, conversar com quem? Com as próprias pessoas que estão vivenciando isso. Mas vamos ampliar um pouquinho mais. Conversar também com as famílias. Porque o fenômeno do suicídio, assim como se a gente pensar em qualquer outra situação que envolva transtornos ou distúrbios mentais, não é um fenômeno individual, não é um fenômeno do sujeito. Ele é um fenômeno que abrange uma rede maior de relacionamentos. E a família é a rede mais próxima, a princípio, que a gente imagina. Então, as famílias também sofrem. As famílias também estão sem saber, muitas vezes, o que fazer. As famílias, inclusive, entram muitas vezes em perspectivas culpabilizantes. Mães e pais se perguntando onde foi que eu errei, né? O que foi que eu fiz de errado. Então, trazer essas conversas sobre o tema do tirar a vida, para falar com as famílias, para ajudar essas famílias a lidar com o seu membro que está, de repente, passando por esse problema, para se sentirem potencializadas de alguma maneira, ou se sentirem instrumentalizadas de alguma maneira a tentar ajudar o seu membro familiar. Eu acho que é um outro desafio que a gente tem pela frente também. Uma outra a dimensão, então, conversar com as pessoas, conversar com as famílias. Eu diria também que um desafio nosso é conversar com os profissionais. Tanto os profissionais de saúde, de uma maneira geral, como os outros profissionais que, de alguma maneira, estão em contato com as pessoas. Por exemplo, professores nas escolas. Profissionais dentro de outros setores públicos que não necessariamente da saúde, mas que de alguma maneira estão envolvidos com funcionários, com pessoas envolvidas nessa temática. Por que conversar com eles? Porque eu acho que também há uma necessidade muito grande desses profissionais de ter uma clareza maior para detectar a necessidade de ajuda que de repente pode estar acontecendo e pode estar aparecendo como uma demanda importante na vida de uma pessoa, de um adolescente, né, de um jovem adulto. Conversar também com esses profissionais, inclusive nós mesmos da área da saúde, nós psicólogos, enfim, assistentes sociais, médicos, psiquiatras, conversar com esses profissionais também para que a gente lide com o nosso próprio medo de falar a respeito disso com as pessoas, com os nossos pacientes, com os estudantes da escola que a gente trabalha, com os meus alunos, porque há todo um receio, há todo um sistema de medos influenciado talvez por aqueles equívocos de achar que se eu for perguntar para ele alguma coisa a respeito de suicídio ou de ideações de morte, isso vai acabar estimulando, vai incentivando, então eu fico com medo de entrar na conversa. Eu fico com medo de falar alguma coisa. Ou então, uma outra abordagem também, se a gente pensar na conversa com os profissionais, é de que maneira também que essas conversas poderiam ajudar os profissionais a terem uma abordagem menos desqualificadora das ideações suicidas. O que eu percebo é que muitos de nós profissionais acabamos correndo o risco de menosprezar e não acolher esses sentimentos. De não acolher a necessidade de alguém de poder falar sobre isso. Eu acho que no nosso meio ainda existe, na nossa sociedade, uma dimensão muito que leva a ideia do suicídio como um pensamento bobo que vai passar. É uma frescura, é um sinal de fraqueza, enfim, eu às vezes ouço, como eu trabalho muito com adolescentes, eu às vezes ouço adolescentes que estão passando por processos de ideações suicidas, me relatando sobre as tentativas das pessoas de ajudar eles. Às vezes a coordenadora da escola, às vezes um tio, às vezes os próprios pais. E o que a gente percebe é que nessa busca genuína, diga-se de passagem, autêntica, de tentar ajudar as pessoas, alguns profissionais ou familiares acabam entrando em discursos de desqualificação
Uhum. em discursos que diminuem o problema, que menosprezam o problema. E quando entra nesse discurso, só aumenta o problema. Porque a pessoa que está passando por isso, aí ela percebe que não está sendo compreendida, que não está Uhum. sendo entendida. Então, essa conversa com os profissionais também, eu creio, Milena, que pode ser algo extremamente importante, como um fator preventivo também para a gente falar sobre suicídio. E por último, na quarta dimensão, sobre a perguntinha conversar com quem, eu pensei que talvez um grande desafio para nós também é conversar com as instâncias governamentais, né, com o poder público de uma maneira geral. Como é que nós podemos, em termos de ações governamentais, ampliar o alcance dos tratamentos, Uhum. ampliar o alcance das condições de prevenção? E esse é um grande desafio para o nosso país, né, porque nós vivemos uma onda no nosso país agora, também de desqualificação, né, dessas abordagens psicológicas. A psicologia foi retirada, ou pelo menos tentou se retirar, do Conselho Nacional de Política das Drogas. Uhum. Há poucos meses atrás, o nosso governante principal veta projetos que colocam psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Como ajudar a própria governança, de uma maneira geral, a entender que psicologia, que lidar com o suicídio, que lidar com o acolhimento, não é mimimi. Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. Uhum. A ideia de que... lembra de algum tempo atrás, quando um dos candidatos falou assim, de que... quando eu estava lá no Exército, eu tinha um cacetete, e no cacetete estava escrito psicólogo. E Uhum. aí, então, isso resolvia todos os problemas dos meus soldados. Então, se um governo, ou se uma governança de uma maneira geral tem essa visão sobre psicologia, nós precisamos conversar muito com esse governo, né? Nós precisamos conversar muito com essas Uhum. instâncias, seja federal, municipal, estadual, enfim, porque ali também são estabelecidas ações públicas, ações concretas que podem ou atrapalhar, né, Uhum. e legitimar essa noção de que isso é besteira, né, ou podem trazer um novo modelo de sociedade. Então, Uhum. o que eu estou aqui pensando é que estratégias que nós podemos adotar nessas conversas que a gente vai ter e com quem. Não é apenas conversar com a pessoa que está sofrendo. Essas conversas Sim. têm dimensões mais amplas. E, Famílias, profissionais e governo. Fala, e eu Milena. queria, essas duas últimas que você colocou, eu acho muito Sei. interessante, né? Tenho Uhum. muitos relatos de colegas profissionais que simplesmente não acolheram de maneira correta uma demanda que chegou no consultório, por exemplo, uma demanda de luto, e a pessoa falou: por que que você está triste? Eu não tenho que ficar triste, a vida é linda. Então Uhum. é incrivelmente Uhum. preocupante, né? Uhum. E eu Uhum. acho que a gente tem que ter, bom, vou chamar assim, uma conversa Uhum. conosco como sociedade, Certo. Uhum. né? Perfeito. As Uhum. crenças que a gente traz na nossa forma Uhum. de pensar o outro, a Uhum. existência do outro. Por exemplo, há um alto índice de suicídio na comunidade LGBT e Sim. está muito Uhum. relacionado ao preconceito sofrido, Total. muito Uhum. relacionado, né? Uhum. Já Uhum. ouvi, inclusive, colegas falando: é questão individual. Olha, dá uma Uhum. olhadinha na área, estuda um pouquinho essa Uhum. área, que você vai ver que tem um Uhum. peso muito grande da Uhum. forma de pensar, né, de uma Uhum. sociedade, de uma cultura da violência. Quando você Uhum. traz a ideia, né, o cacetete Uhum. escrito psicólogo, eu lembro disso. Nossa, Uhum. caí para trás, assim, foi me Uhum. respirar para me recuperar. Uhum. Isso é uma cultura da violência. Quando eu Sim. compro num mercado de artesanato um souvenir, que é uma palmatória, Uhum. para você expor, é um souvenir. Eu comprei no mercado de Uhum. artesanato, não é
lembrança. E estava escrito o nome da cidade, a palmatória em pezinha, e escrito tira a manha de quem evadiu. Então, quando Uhum, a gente tem esses elementos uhum. sociais, a gente precisa pensar também nesse suicídio como o peso que nós trazemos como cultura, como Sim. sociedade, Uhum. para esse processo. Perfeito, perfeito. E esse é um grande desafio para nós, porque nesse aspecto o Brasil anda para trás, né? Nesse aspecto nós temos um desafio muito grande, né? Um desafio enorme, porque o preconceito é quase que se glamourizou, né? Quase que Uhum, as pessoas hoje não têm mais vergonha, pelo contrário, falam abertamente e com orgulho dos seus preconceitos. sim. E acho que e dentro das comunidades LGBTQI+, essas pessoas estão sofrendo muito. O índice de taxas de suicídio, né, é muito alto, né, é Exato. muito alto. A Mas aí entra uma... masculinidade tóxica também, né? Eu Isso, fiz uma exato. postagem sobre a masculinidade tóxica e Aham, quando ela uhum, acaba sendo uma base também para esse uhum, tipo de ação. Então, nós precisamos olhar para a gente como sociedade, como cultura e fazer uma uhum. série de indagações, né? Essa noção de masculinidade, que a gente está falando aqui dentro até no caso dos LGBTs, mas ela amplifica mais ainda. Se a gente pensar que uh, hoje existe um grande desafio também de fazer com que as pessoas, né, de ajudar as pessoas a pedirem ajuda. Uhum. Até nisso, essa noção de masculinidade está envolvida. Sim. Porque entre os homens, o nível a taxa de suicídio é maior do que entre as mulheres. Né? Porque entre nós homens, nós temos aquela ideia de que isso é fraqueza, de que isso é frescura, né? De Sim. que um cacetete resolve ou coisa desse tipo. Então, essa masculinidade acaba invadindo também isso. Eu acho que essa é uma das ideias estabelecidas que a gente podia pensar, a gente está falando sobre desinformações, eu Uhum. acho que quando tu falas, quando tu trazes essa questão, me leva muito para a ideia de que a desinformação ela ocorre quando a conversa fica também em torno das ideias estabelecidas como certas. E que muitas vezes são ideias equivocadas e que ideias que não se encaixam com aquilo que realmente, efetivamente poderia contribuir. A ideia, então, de que isso é frescura é uma dessas ideias. A ideia de que o suicídio ou que a depressão é falta de Deus, por exemplo. Né? Eu tenho relatos, né? Eu anotei aqui alguns relatos, até vou ler, são frases literais que eu ouço, né, na minha prática clínica, de pessoas que, na tentativa de ajudar meus pacientes, dizem isso literalmente, eu tenho isso anotado aqui. Você está precisando mais de Deus, por isso que você está querendo se matar. Você é um menino tão bonito, ou uma menina tão bonita, não tem por que pensar nessas bobagens. É. Deixa isso de lado, isso é só uma fase, isso vai passar. Pensa em outras coisas boas. Essa frase é outra que eu ouço muito. Muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar. Você, dessa maneira, está sendo ingrato com seus pais. Isso, eu também ouço muito São essa. Você está frases sendo que a gente ingrato. ouve no nosso dia a dia. Ideias estabelecidas, e veja, eu repito, porque isso é muito importante. As pessoas que estão falando isso, na sua grande maioria, estão tentando ajudar. Elas não estão fazendo isso porque querem diminuir a pessoa com que ela está tentando ajudar. Elas estão tentando ajudar. Mas o efeito, e é isso por isso que a conversa é importante, porque eu tenho certeza que pessoas que usam esse tipo de discurso, quando descobrirem, quando conhecerem, quando se informarem a respeito de qual é o efeito que essa tentativa de ajuda causa nas pessoas que estão passando, né, por essa situação, eu tenho certeza que elas vão buscar uma outra maneira de falar. Eu Uhum. acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nessa possibilidade. Então, essas ideias que desqualificam, que reduzem a um menosprezo, ou que é falta de vontade, enfim, essas ideias estão presentes aí. E uma Uhum. outra questão da desinformação, que eu acho que a gente podia pensar, essa desinformação também ocorre quando a gente coloca apenas a ênfase no indivíduo, a experiência do suicídio, a experiência da ideação suicida, como algo apenas do indivíduo.
E aí que entra, eu acho que uma questão importante, que é o problema de quando a gente olha apenas para a pessoa em sofrimento, sem olhar para o contexto mais amplo, sem olhar para situações socioeconômicas, enfim. E aí o risco é a gente perder o nosso poder de intervenção efetiva, de uma intervenção mais global, mais sistêmica na vida daquela família ou daquele sujeito, e acabar correndo o risco de reduzir a intervenção apenas a um aspecto médico ou medicamentoso. Exato. Veja, eu não estou aqui dizendo de que a dimensão médica não é importante. Eu trabalho em parceria com psiquiatras, eu trabalho em parceria com outros colegas da área da saúde, da área médica, que eu acho que é muito importante. Né? Às vezes a intervenção medicamentosa é sim uma maneira de contenção em determinados momentos. Mas se a gente ficar apenas nesse aspecto, a gente está reduzindo demais a nossa capacidade de intervenção eficaz. Tanto que, um dado bem importante aqui, né, bem interessante, é que veja que apesar de toda a mobilização das campanhas que se faz já aqui no Brasil desde 2015, em outros países até um pouco antes, acho que 2014, se não me engano, aqui no Brasil, não estou lembrado agora, as estatísticas não baixam. Então é uma luta muito, muito grande. Eu me questiono o que isso nos diz. Será que a gente será que elas não baixam porque a gente ainda está numa abordagem muito individualista, a gente ainda está numa abordagem muito intrapsíquica, de tentar ver que aqui é apenas uma intervenção medicamentosa para lidar com aquele sujeito e não de uma maneira mais ampla? Não sei, são especulações que eu jogo aqui, né, para poder pensar. Então São isso nos leva a pensar... Oi, são pode especulações falar. legítimas, volta aquilo que a gente já falou antes, precisamos olhar para a cultura, precisamos olhar para Uhum, a sociedade, para não uhum. individualizar e a pessoa se sente ainda mais culpada, né? Sim, Sobretudo sim. quando é uma questão sistêmica, de Uhum, fato. Então a gente uhum, precisa olhar para os diferentes cenários, senão, uhum. né, a gente corre o risco de vitimizar ainda mais aquele sujeito, né? E aí Buscar. Pode falar. sim, então eu acho que uma das maneiras que a gente pode pensar nas conversas que a gente tem e que poderão ser eficazes, eu acho que elas têm que ser conversas também que levam em consideração alguns fatores de risco. Eu Sim. não vou, claro, não vou conseguir aqui falar de todos os fatores de risco, mas eu selecionei também, imaginei que talvez alguns desses fatores eu poderia selecionar aqui, não como uma ideia terminada, né, mas como uma das possibilidades. E um dos fatores de risco que mais me chama a atenção é o acesso fácil aos meios de suicídio. Esse é um dos fatores de risco importante. Se nós temos algumas possibilidades de dificultar um pouco mais o acesso, por caso, por exemplo, de medicações mais restritas, das restrições que hoje até já ainda existem, né, de determinadas medicações, dificultar o acesso às armas de fogo, que é um dos principais meios, né, de que se usa para o suicídio. Então, eu não estou dizendo que essa vai ser uma solução. Né? Acho que seria simplista demais a gente pensar que Uhum. basta dificultar os meios que você não vai ter mais. Mas eu acho que trazer a dificuldade é importante. Tanto que tem um estudo da Universidade da Califórnia, uma universidade da Califórnia, São Francisco, 2014, que ao pesquisar sobre os meios e os acessos, eles chegaram à conclusão de que pessoas que moram em casas que têm armas de fogo têm 3 vezes mais chance de morrer por suicídio. Porque temos que pensar principalmente em que tem alguns aspectos de suicídio, tem alguns tipos de suicídios que não são apenas um suicídio programado durante muito tempo. São atos suicidas a partir de uma impulsividade. Né, de um ato de desespero, de uma desorganização emocional circunstancial e momentânea. E a dificuldade de acessar algum meio, nesse caso, pode salvar uma vida.
Porque se ela, naquele instante de desorganização e de desespero, se ela tem uma facilidade para alcançar meios que tirem a vida, ela pode correr muito mais esse risco. Se ela tem essa dificuldade e encontrar alguma coisa, ir num shopping e não conseguir pular lá de cima porque tem uma dificuldade maior. Enfim, pequenos detalhes que podem fazer com que no dia seguinte, na semana seguinte, essa desorganização que ela passou naquele instante e que levou ela a um impulso, mas que talvez dificultou o fato dela conseguir efetivar aquele sentimento, aquele impulso, pode salvá-la. Né? Então, de novo, não estou colocando aqui como uma panaceia e nem simplificar, mas dificultar os acessos. E, de novo, nós no Brasil estamos na contramão, porque estamos facilitando os acessos às armas de fogo, por exemplo. Né? Toda a indústria armamentista, enfim, que agora também tem todo o apoio governamental, está só também aumentando os nossos desafios. Um outro fator de risco que eu acho que é importante é o preconceito em relação aos transtornos mentais. Já Uhum. falamos sobre isso. E por que eu coloco isso como fator de risco? Porque onde há preconceito, há vergonha. E onde há vergonha, não há honestidade, não há possibilidade de abrir as conversas. As pessoas não falam, porque se sentem envergonhadas, se sentem estigmatizadas. E o estigma leva à evitação do tratamento. Se nós consideramos como que o tratamento precoce ele é um fator de prevenção, a evitação do tratamento é um fator de risco. Claro. Então, o preconceito em relação aos transtornos mentais, e não só aos transtornos mentais, você já deve ter ouvido falar, pessoas que às vezes levam tempo para chegar a marcar uma consulta com um terapeuta, ou com um psiquiatra, porque ela tem o receio do que vão pensar dela. Sim. Ela mesma também se questiona, eu não estou louco, será que eu estou louco? Né? Eu não preciso disso. Né? Se eu tomar remédio, então, se eu tiver que tomar uma medicação, imagina, ou eu vou ter que tomar escondido, né? Mas eu mesmo já tenho, de repente, um próprio preconceito em relação a lidar com essas situações, né, Milena? Ideia de fraqueza, né? Buscar ajuda é Sim. fraqueza, é falta de Uhum. Deus, né? Falta de Uhum. amor no coração. E aí, claro, vai me Uhum. tardar. E eu não vou conseguir Uhum. buscar ajuda. É interessante, eu acho muito Uhum. importante esses dois itens. Uhum. E a questão do preconceito com os transtornos mentais, eu costumo falar, se eu tô com um problema no rim, no estômago, né, no Uhum. pulmão, ninguém fica com vergonha de buscar ajuda. As pessoas Uhum. vão, né, vão ao médico, buscam ajuda para resolver isso. Agora, quando é Uhum. relacionado a cérebro, as pessoas travam. Tem um estigma muito grande Sim. que a gente precisa falar sobre. Incluir nas Precisa nossas incluir, conversas, né? Precisa porque incluir nas salva nossas vidas. conversas. Salva vidas. Exatamente. E os próprios psicólogos, porque eu já escutei de estudantes de psicologia Uhum. que as mesmas falas de Uhum. pessoas que não estudam psicologia. Não, eu estou fazendo psicologia, mas eu não sou louca, eu não preciso de terapia. Uhum. Próprios Uhum. estudantes de Uhum. psicologia. Então, Sim. temos muito o que falar sobre isso Sim. ainda, né? São, Mas só é, estamos na trilha. são as narrativas estabelecidas, né? E acho Sim, que talvez um internalizadas. desafio, um desafio da nossa profissão e dos colegas da área da saúde é ter que lidar com essas narrativas e desconstruir algumas e propor outras. E deixa eu comentar então um último fator de risco que a gente até já pincelou, mas eu acho que é importante também aprofundar um pouquinho mais, porque depois eu quero concluir com uma outra perspectiva, que é de pensar na situação socioeconômica também. Tem um dado interessante da OMS também, viu, do último documento que eles fizeram em 2014. É fácil de encontrar na internet um documento específico sobre suicídio, que é muito bom, inclusive. Tem em espanhol, tem em português, eu acho que não tem, mas tem em espanhol e tem em inglês. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Uhum. Né? A grande maioria dos suicídios estão concentrados, ou está concentrada, em países mais pobres ou de renda média.
né? Ou seja, com situações socioeconômicas vulneráveis. E aí nós podemos, então, pensar no desemprego, né, nas questões de habitação, no investimento de educação, na saúde pública, como sendo fatores também que influenciam, né, de Sim, acordo com essas estatísticas. Ou seja, qual é o desafio que não é fácil também, talvez seja até utópico para nós, mas a gente tem que falar, é buscar um novo modelo de sociedade. Ou para a gente com pensar certeza. aqui, para a gente, buscar um novo modelo de país. Essa abordagem de uma visão mais macro também precisa estar incluída nas nossas conversas. Porque senão a gente separa as coisas, a Uhum. gente fica aqui fazendo live e conversando sobre o indivíduo que, que está sofrendo com o suicídio, mas acaba deixando passar, né, uma visão e uma noção de país que não contribui com esses fatores de prevenção. Então, eu acho que É, essa é uma outra situação bem importante também para a gente colocar. Você ia sabe, falar alguma João, coisa? quando eu pensei, né, nessa live, eu pensei em ti porque eu já sei que você transita por esse caminho reflexivo. Então não foi à toa, viu, pessoal, que está aqui assistindo. Porque, de fato, a gente precisa ampliar e Uhum, parar de achar que é uma questão pontual daquele sujeito ali, que não existe nada no entorno, nenhuma uhum, interseção com outros temas. Existe, né? E uhum. eu acho que é um compromisso social nosso falar sobre isso, lutar Sim, por uma outra sim, base, né? Para um outro caminho perfeito. econômico, social, cultural. Então, todos nós somos responsáveis por esse cenário. E se nós pensarmos assim, eu acho que a gente pode ter mais esperanças, né? De que, conforme eu falei no início, de que pensamentos e comportamentos suicidas podem ser reduzidos. Não é Uhum, fácil, não é uma luta fácil. Talvez haja pessoas aqui que passaram por essa experiência na família, né, que infelizmente não conseguiram evitar, nem sempre, né, nem profissionais, nem familiares, ninguém consegue ter um controle total sobre essa situação, nem as próprias uhum. pessoas que de alguma maneira até já fizeram algum ato, já cometeram, né, e acabaram morrendo. Mas mesmo assim, essas histórias não podem nos tirar a perspectiva de que muitas outras vidas podem ser salvas, muitas outras vidas podem ter uma perspectiva diferente. E aí que eu entro na minha fala final, que eu pensei. Uhum. Eu pensei, eu vou falar sobre o suicídio, mas eu não quero terminar falando sobre suicídio. Eu quero terminar falando sobre vida. Ótimo. Porque eu creio que uma coisa está associada à outra. E aí eu trouxe uma reflexão que, talvez agora sim, falando um pouco do sujeito, né? A gente está falando dessa amplificação, desse olhar, mas eu queria falar um pouco do sujeito. E de como é que nós entendemos a vida, de como é que eu entendo a vida, como é que você entende a vida. O que passa, talvez, na cabeça e na mente de alguém que também se aproxima das ideias de que perder a vida pode fazer algum sentido. Né? Então, eu queria propor uma reflexão, propor aqui um pensamento, que ele está baseado numa junção de uma ideia do filósofo Jacques Derrida, junto com um terapeuta australiano chamado Michael White, que é a noção do ausente, mas implícito. É um conceito, né, que foi desenvolvido. E eu queria, talvez, enfim, propor essa reflexão. Talvez muitas pessoas não tenham ouvido disso, mas eu vou propor. Quando alguém diz para mim que, por exemplo, não se sente amado, que ninguém o ama, a minha pergunta imediatamente que vem é: como é que essa pessoa chegou à conclusão sobre o que é este amor que ela não recebe? Ou seja, vou até pensar em você. Se você me diz, Milena, que ninguém me ama, por isso eu estou
mal, por isso, enfim, e é uma expressão que às vezes até a gente está acostumado a ouvir. Quando alguém me diz, ninguém me ama e eu não me sinto amado, eu pergunto, como é que você chegou a essa conclusão sobre o que é este amor que você não recebe? Quem foi que te deu amor a ponto de você saber o que é não ser amado? Quem na tua história te brindou, te presenteou com alguma noção de amor a ponto de você sentir saudade ou sentir falta dele, ou desse sentimento? Porque talvez se você nunca tivesse experimentado de alguma maneira, o pouco que fosse o amor, é bem possível que você nem sentiria falta do que nunca existiu. Então, essa ideia de que por trás da frase eu não amo ninguém, em que ela fala da ausência desse amor, está Uhum. implícito algum tipo de presença. Uhum. E aí, se eu pensar nessa abordagem e pensar sobre, de uma maneira mais filosófica, enfim, especulativa, se eu pensar um pouco sobre o suicídio, nessa perspectiva, eu podia pensar assim, quando alguém tira a própria vida, ou quando alguém deseja tirar a própria vida, talvez muitas vezes ela não faz porque ela não ama a sua vida. Talvez ela ame tanto a vida que ela não quer mais conviver com o problema que lhe impede de viver essa vida que ela tanto ama. Quando alguém pensa em tirar a vida, de onde vem essa noção de vida que ela está valorizando a ponto de deixá-la insatisfeita com a vida que ela está tendo? Quando ela pensa em tirar a vida, que expressões estão ali sendo traduzidas? Expressões de preocupações, as suas queixas, frustrações, lamentos, decepções, confusão, Uhum. dúvidas. São todas expressões que estão presentes muitas vezes nessa pessoa naquele instante. Uhum. Porém, o que a gente pode pensar o pensamento suicida talvez, né, seja também uma expressão de protesto Uhum. em relação a algo que essa pessoa está experimentando nessa vida e que está atrapalhando as expressões de vida que ela tem como valores estabelecidos para ela. É como se fosse um protesto na direção de tentar conservar algo que é precioso para ela, mas que para ela não está conseguindo perceber, porque ela não está conseguindo vivenciar aquilo que lhe é precioso. Se essa pessoa talvez tiver a possibilidade de conversar sobre esse problema que lhe perturba, se essa pessoa puder conversar sobre essas expressões de vida que ela valoriza, e não apenas aquelas expressões que estão atrapalhando a vida dela, como seria essa conversa, né? Se ela Uhum. pudesse falar sobre as expressões de vida daquilo que é precioso para ela. Se ela pudesse, através dessas conversas, alcançar descrições mais ricas, mais densas sobre a vida. Se ela pudesse alcançar alguns modos mais preferíveis que ela pensa sobre a vida dela. Se ela pudesse detectar quais intenções, propósitos de vida que ela tem quando ela não está debaixo da influência dessas ideias dominantes sobre o suicídio. Como seria? O que ela pensaria? Será que ela poderia se conectar com outras histórias de ações, com outras histórias de experiências de vida que talvez pudessem trazer para ela uma Uhum. outra possibilidade, né, de olhar para essas expressões de vida? Talvez essa seja, ou esse seja um desafio muito grande para a gente que conversa com essas pessoas especificamente, né? De como é que essas conversas sobre o suicídio, ao invés de desqualificar, ao invés de menosprezar, pudessem de alguma maneira fazer com que as pessoas alcançassem uma expressão de vida que está escondida nas expressões de morte. Uhum. Porque a ideação suicida é a expressão de morte em que aparece em primeiro plano e que impede a pessoa de viver a vida, de olhar para a vida sob outras expressões, que provavelmente até existem ali.
Uhum. de uma maneira mais plena. Então, é, eu creio muito que no enfrentamento do suicídio, nós não temos garantia de nada. Nem nós psicólogos, nem nossos colegas psiquiatras, nem as famílias, nós não temos garantia. É um fenômeno que nós não temos controle total. Uhum. O que talvez a gente possa alcançar são algumas possibilidades a mais. Uhum. De sairmos das respostas simplistas, românticas, mas tentar encontrar outros caminhos, né, de intervenção, de conversação, para que, quem sabe, essas pessoas ou essas famílias pudessem encontrar nessas conversas, talvez, novas chances para um novo dia. Porque o suicídio interrompe o novo dia, né? Às vezes uma conversa pode gerar um novo dia. E, enfim, olhar então para essa manifestação como algo que talvez esteja ausente, porque não aparece no primeiro plano, mas que, quem sabe, esteja implícito, pode trazer para nós um caminho de exploração junto com as pessoas que a gente está conversando. Né? Pode trazer um caminho, uma trajetória de explorar outras expressões de vida que poderiam neutralizar as expressões de morte. Não é um caminho fácil, né, Milena? Mas eu acho que é um caminho possível, né? E, acima de tudo, é um caminho de esperança para o indivíduo, né? De saber que é possível, sim, essas expressões de morte deixarem de dominar a sua mente e a sua vida, né? E é possível encontrar outros caminhos, e esperança também para as famílias, esperança para nós, né, terapeutas, e para profissionais de todas as áreas que se envolvem, que estão envolvidas com essa temática, e, de uma maneira mais ampla, esperança para uma sociedade, né, que tem mais expressões de vida do que expressões de morte, né, para uma sociedade mais saudável emocionalmente, né. E quem sabe esse pode ser uma esperança para nós. Estamos debaixo de um momento agora em que as expressões de morte estão aí, né, batendo forte na nossa cara. Né, o Covid, né, as queimadas, tanta coisa, tudo expressões de morte que estão aí. Né, mas elas não são as únicas expressões que existem. No meio dessas expressões também há expressões de vida. Quem sabe, se a gente conseguir acessá-la de alguma maneira, seja com os nossos pacientes, seja com os nossos familiares, quem sabe algumas mudanças boas podem vir por aí. Enfim, eu não sei se eu não abri para perguntas. Milena, eu fui falando, não sei o que tu estás pensando, se a gente vai encerrando. Enfim, já estou vendo aqui que são 10 para as 6 já, meu Deus. Então, eu acho que a gente pode ir encerrando, porque para não quebrar no meio, deixando uma porta aberta para Tu futura. conseguisse... Oi? Eu não consigo ler as pessoas que estão aqui falando. Eu vi que algumas trouxeram algumas perguntas. Eu não sei se tu consegues anotar para responder depois, se tu conheces essa pessoa, enfim, porque talvez, né, para a gente não deixar não deixar tão sem resposta alguma pessoa que tivesse alguma observação a fazer ou alguma curiosidade, mesmo que não dê tempo agora, obviamente, mas quem sabe para poder responder depois, porque eu acho que depois, quando eu ver de novo, eu não consigo mais ver os comentários, né? Eu acho que só agora, né? Enfim, não sei se chegasse a anotar alguma coisa, mas Eu vou é uma fazer pena que o tempo é tão olha, curto. Uhum. quem está me assistindo e tiver alguma pergunta, manda para o meu direct. Ah, é legal, boa ideia. Manda para mim, que eu vou Boa compilar ideia. as perguntas e daí eu mando para Ótimo, ti, tá? ótimo, E ótimo. eu Seria bem legal. posto as respostas, e você também pode postar no Ótimo. seu Grande Insta. ideia. O Uhum. seu Insta, pode falar, ficará gravado assim, Ana. Seu Insta é? O meu Insta é clínica _ reautoria.
Não Viu, sei se pessoal? travou. Clínica underline Reautoria. Mas eu acho que se procurar no Instagram como João Davi Mendonça, eu acho que acaba aparecendo ali, também não sei. Ah, João, assim, para mim é sempre um grande prazer te ouvir falar. Eu fico muito emocionada. Fico muito emocionada, muito tocada. A sua fala, foi você que me estimulou a ingressar na seara da terapia narrativa. E essa sua fala final é um mergulho na terapia narrativa. Então sim. Uhum, eu assim me deleito com todo esse, né, esse conhecimento que vem com muita sensibilidade que você traz. Então eu tenho muita alegria e muita admiração por ti, né, meu obrigado. professor. E eu estou muito feliz de você ter aceitado. Eu sei que fazer uma live demanda tempo, não é só esse tempo da hora que a gente está aqui, é um tempo de preparação anterior. Então eu te Uhum. agradeço muito por Ah, ter se imagina. aberto para poder Uhum, conversar com a gente, fazendo um trânsito muito uhum, bonito do macro para o micro, sem perder a uhum, conexão. uhum. Então, isso é Obrigado, eu te agradeço obrigado, muito. Milena. Eu te agradeço muito também, né, por sempre essa disponibilidade tua. Eu também me emociono o tempo inteiro, tive que ficar me segurando aqui de vez em quando. Quem é meu aluno lá no Familiares sabe disso, né? Um professor chorão, porque eu acho que a gente entra, mergulha tanto, né, na humanidade dos outros e na nossa mesmo. Né? E quando a gente está falando sobre vida e sobre esses aspectos aqui que a gente trouxe, é tão delicado, né? A gente está vivendo momentos de tanta perturbação, de tanta tristeza, de tanta distopia, né? E eu acho que isso me traz também muita emoção, Sim. né, de poder falar sobre isso. E te agradeço. Eu agradeço muito as pessoas que ficaram aqui com a gente, aqueles que trouxeram alguma observação, alguma contribuição, né, e fico muito feliz em ver e poder participar e poder, enfim, trazer algum tipo de contribuição. Espero que a minha fala e que essa nossa conversa possa, de alguma maneira, trazer, né, outras ideias, abrir outras possibilidades, né, na vida de cada um de vocês, aí, em cada uma das histórias das pessoas que estão aqui presentes. Eu agradeço também a você e a essas pessoas que nos acompanharam aqui. Né? Fiquei super feliz com esse momento, sou super satisfeito com essa conversa. Obrigada, João. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Vai ficar gravado. Eu vou Ah, colocar legal. tanto aqui Uhum, no Insta, que já tá. vai direto, como Uhum, também eu vou colocar lá no YouTube. Então, eu vou conseguir ótimo, compartilhar, eu compartilho com você, vou compartilhar no Face, enfim. Quanto ótimo. mais Uhum, acesso à informação e à informação sensível, à informação honesta a gente tiver, uhum. melhor Sim, para todos sim, nós, né? sim, Então, sim, sim, muito sim, sim, é obrigada. verdade. Obrigado, querida. Como é que era o título mesmo da nossa live? Era a, Entre a conversa, né? Entre as conversas que previnem E e a a desinformação que que atrapalha. atrapalha. Eu espero que a conversa de hoje tenha sido uma conversa que previne e que dá esperança, e não que atrapalhe, né? Esse é o meu desejo para todos nós. Muito obrigada. Muito Querida, obrigada a todos obrigado que estão também. aqui. Um E beijo para ti. um beijo e Em até a breve nos próxima. vemos. Até a Em próxima. breve. Beijo, valeu. Tchau, tchau, Beijo, querida. Tchau. tchau. Valeu.